Estados Unidos tem sido o responsável por uma margem direta na escala absoluta da riqueza, e a influência é realmente muito difícil de examinar, mesmo para macroeconomistas. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: como eles conseguiram esse feito histórico? É justamente sobre isso que iremos abordar neste vídeo. Já deixa seu like e compartilhe com seus amigos e familiares esta mensagem com o máximo de pessoas que puder, pois juntos somos todos mais fortes. No entanto, com certeza existem dados do PIB e balanças comerciais e números da força de trabalho, mas eles são melhores para contar a história de uma economia normal. E os Estados Unidos está longe disso. Seu setor de varejo de consumo é o maior que todos. Para se ter uma ideia, 9 estados americanos estão entre as maiores economias do mundo. Atualmente, o estado da Califórnia tem o PIB maior do que o Reino Unido. Os Estados Unidos são a base para a economia mundial do século XX e o século XXI, e sua influência não é causada por algo tão antiquado como um império, mas sim indústria. Hoje as empresas dos Estados Unidos podem ser vistas como exemplo a ser seguido por outras nações de vários continentes. Empresas asiáticas e europeias lutam constantemente para colocar seus produtos dentro do maior e mais influente mercado consumidor do mundo. A América tem uma grande massa de terra com muitos recursos certos, mas o mesmo acontece com Rússia, Canadá, Brasil e Austrália. Porém, eles não se aproximam economicamente da riqueza dos Estados Unidos. A América tem uma grande e muito produtiva população, e é certeza de que a Índia e a China têm populações 4 vezes maiores do que a dos Estados Unidos. E embora não sejam grandes economias, porém ainda estão muito aquém dos Estados Unidos da América. Estados Unidos é o lar do maior mercado capitalista do mundo, que impulsiona e recompensa a inovação em indústria. E novamente, isso é verdade, mas existem muitos mercados em muitos outros países assim no mundo hoje. E para o maior parte do mercado consumidor, com o resultado da extensa riqueza da América, ao invés do que realmente causou, compreendendo o enorme sucesso inacreditável, devemos primeiro entender a sua história. Os Estados Unidos, como conhecemos, realmente surgiu em 4 de julho de 1776, quando reivindicou a independência aos britânicos, ainda como império, sendo um dos primeiros a ganhar independência da Inglaterra. O primeiro benefício real desse conjunto, América no caminho da prosperidade, veio de um gênio de premeditação por sua liderança na época, Deus Imperador George Washington. Ganhou a Guerra da Independência e era tão popular com seus cidadãos do recém-fundado Estados Unidos que ele poderia facilmente se tornar um monarca se o quisesse. No entanto, em vez disso, estabelece e com os fundadores grande parte da base para o sistema democrático dos Estados Unidos. Na época, quando George Washington assumiu o governo pela primeira vez, democraticamente, tinha um grande desafio que era a transição, que de fato fora bem sucedida. Em seguida passou o papel de presidente para John Adams, seu vice-presidente, na época, e toda a votação foi aberta apenas para proprietários de terras, homens brancos do sexo masculino,
mas ainda era uma democracia e funcionou como pretendido, o que foi um grande negócio na maioria dos países no mundo. A revolução estava começando a decolar. A energia a vapor está fazendo o trabalho de muitos. A abolição dos escravos no território americano em 1863, o país como um todo começou a investir pesado na indústria e cada vez mais. Para todos os efeitos, antes do século XX, os Estados Unidos já eram uma potência global. E a formação protestante, de alguma forma, veio ajudar pelo seu desenvolvimento econômico na história do país, bem como a colonização britânica. O que os Estados Unidos fizeram primeiro, que os colocaram na vanguarda, catapultando o país a se tornar uma potência mundial já no século XIX, foi primeiramente, a unificação do país. Expandiam milhões de quilômetros em áreas. Uniram o povo que habitava este território, dando um propósito à população e à política americana. Industrialização de produção em massa. Ações do Estado que fomentou o empreendedorismo, que se viram livres para entregar e produzir. E claro, isto trouxe um enriquecimento sem precedentes, em que todo tempo tinha um mercado consumidor gigantesco. Após a imigração dos europeus, e isso tudo combinou com um imenso acúmulo de capital, que gerou, por sua vez, estabilidade financeira e uma moeda poderosa como é o dólar. Outros requisitos o tornaram uma superpotência, como exemplo uma forte base militar ao redor do planeta, diplomacia com várias outras nações. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a prática tradicional dos Estados Unidos era de não se envolver em nenhum dos lados. Porém, quando a guerra avançava, os Estados Unidos atuavam nos bastidores, apenas fornecendo mercadorias e empréstimo para seus aliados, entrando exclusivamente no fim da guerra para ajudar a derrotar os impérios centrais. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, já não restava mais dúvida quanto à consolidação dos Estados Unidos como a maior potência do mundo, e se deu em seu território americano, apenas em solo europeu. Então, a maior parte do desgaste da destruição, segundo que os Estados Unidos lucraram bastante com as exportações e empréstimos feitos às nações integrantes da Tríplice Entente. Já no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tiveram a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que trouxe uma forte recessão não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Os Estados Unidos voltaram a se fortalecer, uma vez que a guerra voltou em proporções maiores à Europa, e no mesmo esquema da Primeira Guerra, não se envolveram diretamente, contribuindo apenas no esforço do lado dos aliados. A Europa se encontrava novamente devastada. Desta vez, a guerra era muito mais destrutiva. A fim de impedir uma ascensão de uma superpotência rival comunista no mundo, os americanos se viram obrigados a abandonar aquela mentalidade isolacionista de antes e passou a ser o país que mais interfere nas ações da política interna de outros países. A partir da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, muitos veem os Estados Unidos como um império capitalista. Agora fica uma pergunta: será que os Estados Unidos manterá sua hegemonia por muitos anos? Ou será que uma outra nação assumirá o seu lugar de uma superpotência?
Se você quer ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube, clique logo no botão de se inscrever, deixa um gostei no vídeo e ajude a compartilhar a mensagem com o máximo de pessoas que puder, pois juntos somos todos mais fortes. Um forte abraço e até breve.